Junto com o bom futebol do Grêmio, alguns personagens importantes e que nós estávamos acostumados em falar desapareceram. O presidente Romildo Bolzan Júnior, por exemplo, há muito tempo não aparece para conversar com o torcedor em uma entrevista coletiva ou naquele papo com o presidente que o próprio Grêmio promoveu em 2021. Mas além dele, tem outras pessoas e até mesmo jogadores que não estão figurando. Por que será? Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio, eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos procurar os desaparecidos. Vocês repararam nisso, que algumas pessoas, alguns personagens simplesmente desapareceram? É sobre isso que eu quero falar. Mas antes deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte do A Dupla. Se eu esquecer de alguém, comenta aqui embaixo. Se eu não esquecer, comenta igual, cara. Eu quero saber a tua opinião e nós lemos todos os recados, viu? Eu quero destacar então esses personagens que desapareceram, mas antes vamos falar que desde que o técnico Wagner Mancini desembarcou em Porto Alegre, houve uma mudança natural de hierarquia. Isso aqui não é um julgamento, isso é um fato. Treinadores, quando chegam, eles fazem as suas avaliações e, por vezes, mudam a hierarquia ali do grupo de jogadores. O Filipão fez isso, o Thiago Nunes fez isso, e faz parte do jogo. Eles estabelecem os seus critérios e alguns atletas acabam perdendo espaço. E eu tenho certeza que esses dois nomes que eu vou citar aqui agora, vocês vão adorar que eles tenham sido deixados de lado. Quer ver uma coisa? Luiz Fernando e Léo Pereira. O Léo Pereira com o Filipão chegou a ser considerado titular. O Filipão adorava o Léo Pereira, gostava muito. Depois o Léo acabou tendo uma quebra de ritmo. O Léo Pereira hoje vive o seu futuro de maneira bem definida, não sabe se vai ficar, se vai sair. O Grêmio chegou a perguntar para o ituano a possibilidade da compra, né? A sinalizar, na verdade, já que ela está estabelecida em contrato, mas agora as coisas estão bem. Mas bem diferentes, a gente vai falar sobre esta permanência ou não lá na frente, no futuro, quando as coisas estiverem resolvidas. Mas esses dois jogadores que citei perderam espaço com o técnico Wagner Mancini. Eles trabalham normalmente por lá, eles fazem parte do grupo de atividades. Inclusive, o Léo Pereira está relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino, só para a gente ter uma ideia. Mas ainda assim, é um jogador que não está dentro, digamos assim, de um planejamento. Tanto é que o Elias é centroavante nas categorias de base e está jogando lateralizado, jogando na extrema, que é uma função que ele conhece bem e até prefere, segundo o próprio. Mas o destaque do Elias foi como centroavante, ele chega e ultrapassa na hierarquia tanto o Luiz Fernando quanto o próprio Léo Pereira. Tem um jogador que perdeu espaço, principalmente agora para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, que me chamou muito a atenção. Eu não considero ele um desaparecido, mas a verdade é que o Darlan, nós sempre sabemos onde ele está, mas ao mesmo tempo nunca sabemos o que ele é. O Darlan, ele estava sendo uma peça importante para o atual treinador, para o Mancini, só que repentinamente ele é sacado da lista de relacionados, sem maiores explicações, o que levanta-se, né, o que faz com que tenhamos dúvidas a respeito de como o Wagner Mancini está fazendo este planejamento de grupo. Será que o Mancini mudou de ideia em relação ao Darlan? Só que o Darlan estava entrando a alguns jogos, né, entrou contra o América Mineiro, entrou a vários jogos recentes aí do Grêmio, nas etapas complementares, ele estava sendo útil. Agora foi deixado de lado, vamos buscar aí alguma explicação. Tem um outro atleta que me chama muito a atenção, e por enquanto eu estou falando apenas de vestiário. Fernando Henrique não joga há 2 meses. Esse garoto tem um alto potencial, e ele foi destacado por muito tempo como a grande revelação da base do Grêmio para o setor de volantes. O Filipão, quando chega, utiliza o Fernando Henrique e depois coloca o garoto de lado, mas deixava no banco. Com o Mancini, sequer no banco de reservas o Fernando Henrique tem figurado. E recentemente o Denis Abraão, em entrevista, disse que pode ser, não necessariamente que é, que o Fernando Henrique não esteja sendo relacionado porque trabalha mal no dia a dia. E essa frase, cara, não pegou nada bem com o pessoal que trabalha com o Fernando Henrique, porque entende que o garoto se dedica, que o garoto está aí fazendo a parte dele e que o garoto inclusive abriu mão de uma possível negociação. Vocês vão lembrar, o Celtic esteve aqui, o Grupo City também esteve no futebol brasileiro, no território brasileiro, para saber do Fernando Henrique, e o Fernando abriu mão de
iniciar qualquer tratativa. O Grêmio também rechaçou, é verdade isso. E agora tem essa declaração, isso acaba pegando um pouco mal, né? O Pedro Lucas também, ele faz uma excelente final lá no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, sobe para o grupo principal e não figura sequer no banco de reservas. E o que valeu de explicação para o Fernando Henrique também foi dado para o Pedro Lucas. E é óbvio que isso não pega nada bem quando você diz que alguém não trabalha bem, porque dá a entender que a pessoa não está levando com seriedade o trabalho, que não é o caso dos garotos pelos relatos que nós temos. Mas administrativamente também alguns personagens desapareceram. Cadê o Diego Serri, o executivo do Grêmio? Cadê o Carlos Amodeu? Eu respondo, os dois eles estão com enormes problemas, porque um possível rebaixamento vai gerar um trabalho danado, principalmente para o Amodeu, que é o cara ali que administra, né? Porque o orçamento vai despencar, o Grêmio vai precisar reduzir folha e vai passar pela caneta e pela calculadora do Carlos Amodeu acomodar toda esta situação. O mesmo vale para o Diego Serri, porque sem dinheiro o Grêmio entra para um outro patamar e as negociações que ele tentará conduzir serão de um escalão bem inferior ao que ele imaginava quando veio para Porto Alegre, quando aceitou a proposta do Grêmio. Complicado, mas são duas pessoas que também desapareceram, mas esse é um momento da temporada que nem tem como dar muito protagonismo aos dois, apesar do Diego Serri ter falado em momentos bem complicados, né? Tão logo havia desembarcado em Porto Alegre falando em momento de derrota. Para fecharmos, presidente Romildo Bolzan Júnior, esse aí faz tempo que a gente não vê. Eu gosto muito do presidente, gosto da pessoa, da gestão na verdade, porque, né, enfim, a pessoa seria uma intimidade muito grande e eu não tenho essa intimidade com o presidente, mas sempre me tratou muito bem e eu tenho um enorme respeito pela história dele no Grêmio. O ano de 2021 está sendo péssimo, terrível, uma gestão catastrófica, tudo isso é verdade. E ele tem tirado o corpo fora nas entrevistas, tá? Nas entrevistas. A gente sabe que nos bastidores ele age, mas nesta relação midiática o presidente tem deixado a desejar. Talvez por uma questão estratégica dele, Romildo. Mas isso chama bastante atenção e não é à toa que ele, Romildo Bolzan Júnior, volta e meia trend topic no Twitter. Volta e meia um dos assuntos mais comentados no Twitter. Por quê? Porque ele não fala, o torcedor cobra e faz piada. Desapareceu o presidente. Procura-se o presidente. Ele estava adotando um sistema de comunicação por meio dos canais oficiais do clube, mas o momento ficou pior do que já estava e ali em julho parou. Ele, Romildo, quando fala, ele adota uma estratégia de passar individualmente pelos grupos de comunicação, pelas rádios de Porto Alegre. Não fala também em entrevista coletiva. Mas enfim, é uma estratégia de comunicação que é adotada pelo presidente, mas chama muito a atenção que ele simplesmente desapareceu em um momento crítico, no momento mais crítico da história recente do clube e, consequentemente, da gestão dele, Romildo. O Denis Abraão até justificou recentemente a ausência do presidente Romildo, mas foi uma justificativa que não colou, né? O Denis falou para o Jeremias, para quem não acompanhou, que o presidente irá aparecer quando as coisas estiverem ruins, quando estiverem feias, enfim, quando as coisas estiverem piores. Só que assim, cara, as coisas já estão horríveis, já está complicado, né? O Denis é o homem do futebol, ele disse isso, tudo é verdade. Mas o mandatário, a pessoa máxima é o Romildo e por isso que se cobra que ele fale um pouco mais, que ele seja um pouco mais aberto neste momento de crise. Não é verdade? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Aproveita, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte da dupla, porque nós estamos esperando por vocês, meu parceiro. Tchau, tchau.